aqui novamente nesse processo de jornada do conhecimento, dessa live junto com a doutora Silmar, que vamos abordar temas bem interessantes sobre saúde mental, suplementação, o que uma coisa tem a ver com a outra nesse momento. Em tempos atuais, no Brasil, 2024, o que você deve ter em mente para melhorar a tua saúde mental, a tua capacidade de descobrir um propósito de vida. Então é isso, eu vou começar a aguardar. A doutora Silmar já chegou, que ótimo. Doutora Silmar, hoje, já estou aceitando aqui, acenando, e hoje nós vamos apresentar a importância da suplementação, mas a suplementação específica, não é verdade? Então vem pra cá, que nós estamos lhe aguardando sobre a importância da suplementação específica, realmente voltada para você. Afinal de contas, você é um ser único e irrepetível. Então, é importantíssimo que a suplementação também seja feita desta forma. E hoje nós temos uma novidade. Pois é, nós vamos lançar aqui um cupom de desconto especial para o mês do consumidor, onde você vai ter 25% de desconto. Ou seja, cuidar da saúde mental, cuidar da tua qualidade de vida com desconto, realmente é incrível. Eu gostaria de convidá-la. Doutora Silmar, vamos chegando aqui. Oi, a doutora Silmar ainda não nos contactou para que a gente possa colocar, então a gente vai continuar, né, as informações hoje. Informações importantes sobre saúde mental e a logoterapia. Pois é. O que é que você acredita, né? O quanto é de importante, quanto você acredita que você ter metas, né, propósitos concretos em diversas áreas da tua vida. O quanto você acredita que isso pode ser realizador, pode fazer com que a tua mente, o teu cérebro entre em sintonia e, consequentemente, em qualidade de vida. Pois é, é fundamental. É fundamental você encontrar um sentido na vida, em várias áreas, né? As áreas pode ser do trabalho, pode ser uma missão a cumprir, pode ser um propósito ao alcançar. Tudo isso faz com que o teu cérebro, a tua capacidade cognitiva, entre num processo de ajuntamento para que você possa verdadeiramente extremamente saudável. Então eu vou já chamando aqui a doutora Silmar, seja muito bem-vinda para esse momento. Oi. Conseguimos. Conseguimos, estava com dificuldade de lhe encontrar aqui. Pois é, eu estava me aguardando. Tudo certinho? Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Estamos juntas aqui mais uma vez para a gente justamente transmitir conhecimento, transmitir esperança para as pessoas, nutrição, suplementação, isso tudo hoje a gente vai justamente falar. Graças a Deus. Então, a importância hoje, justamente o Dia do Consumidor, eu achei super importante o quanto ela abriu o coração, gente. Ela deu um cupom de 25% de desconto, ou seja, não tem justificativa para que você fique de fora. Fique de fora do quê? De uma melhor qualidade de vida, onde é fundamental que você reconheça que a nossa alimentação está muito pobre, que a nossa água está com problemas, né? E quanto mais você cuidar de uma nutrição, né? De uma nutrição real, que é de dentro para fora, através das suplementações, enquanto você não fizer isso, realmente você vai estar meio que nadando contra a correnteza. Por quê, gente? Porque se você está acordando já cansado, se você já está indisposta, se a memória já está ruim, ou seja, se os seus processos cognitivos eles começaram a se cansar, começou a falhar, né? Diante do desgaste do dia a dia, do desgaste com o trânsito, do desgaste dos ambientes tóxicos, porque não estão apenas os alimentos com toxicidade, mas estão também as pessoas tóxicas, né? Então, você deve ter aí ao seu lado, ao redor, no trabalho, num grupo familiar até, né? As toxicidades por conta de uma hiperfocalização. O que está acontecendo hoje, gente? O ser humano, por conta das tecnologias, estão cada vez mais intoxicados. E essa intoxicação, né, doutora Silmar, ela precisa ser combatida. Então, a gente tem os efeitos do eletromagnetismo na natureza, no ambiente. Nós temos um problema do celular, das mídias, dos 5Gs, dos 3Gs, e todas essas frequências aparecendo, trazendo doenças junto com elas. Ou seja, o que é que nós podemos fazer para nos protegermos diante de tantos ataques endógenos e exógenos? Perfeito. Muitas pessoas perguntam até assim, existem nutrientes para o estresse, para melhorar o sono, para melhorar a nossa saúde mental, para todos esses problemas externos, a gente amenizar? Sim, a resposta é sim. Existem nutrientes. Que nutrientes são esses? É a base de suplementos, a suplementação. Então, a suplementação é que vai fazer a nutrição celular. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer essa nutrição celular, através de dar mais energia nas mitocôndrias, no ATP, para dar mais energia para o nosso cérebro. Então, isso existe o quê? A suplementação que chamamos de nootrópicas. O nome é bem interessante. Então, essa suplementação nootrópicas, no é de mente, trópicas é de direção.
Então, ela vai ajudar o que? Direcionar a nossa mente, otimizar, justamente potencializando a função cognitiva, melhorando o estresse oxidativo, melhorando também a produtividade no trabalho, a produtividade no estudo, a clareza mental, que a clareza mental depois do pós-Covid cada vez mais diminuiu, entrou mais, deu branco na nossa mente, então deu aquele apagão, uma pane na mente. Isso são coisas que foram deixadas pelo pós-Covid, quem teve Covid, quem não teve, a própria pandemia deixou as sequelas nas nossas células. Então, teremos que suplementar. Então, aí é que eu chamo esses suplementos de suplementos inteligentes, que são os suplementos nootrópicos, que a finalidade é justamente essa, melhorar a nossa saúde mental. Então, ou seja, ele seria um oxigenador mental, né? Ou seja, ele vai trazer, ele vai fazer com que todas as conexões da nossa mente, gente, do nosso nous, né? Dessa dimensão importantíssima da mente e espírito, que foi tão prejudicada diante de todos esses acontecimentos. Por quê? Porque nós passamos durante os últimos períodos da pandemia, propriamente dita, 24 horas, sendo injetado um grande vírus, que foi o vírus do medo. Esse vírus do medo e do pânico, ele faz com que você entre num estágio muito, muito primitivo, que você vai ficar apenas dando respostas rápidas. Ou seja, é como se a capacidade do teu pré-frontal, né, a tua capacidade de raciocinar, de conseguir realmente observar e valorar o nível de perigo que você verdadeiramente corre, é como se isso tivesse sido desligado e você ficou apenas numa reação. E como é que isso acontece? Essas reações, você entra num circuito que você passa a ser reativo. Por isso, hoje em dia, né, doutora Silmar, a gente está vendo um nível de agressividade muito grande, um nível de crescimento por conta dessas inflamações também, que eu gostaria que fosse colocado, por conta dessa programação que aconteceu lá atrás, durante o período pandêmico, e isso é um fato. E hoje nós estamos aqui, infelizmente, para comprovar o que a gente falava lá atrás, mas também, gente, para trazer soluções, porque não adianta a gente apenas mostrar para vocês tudo o que aconteceu e que é um fato, e hoje está aí um quadro cada vez maior de uma epidemia de depressão, de tentativas de ideações suicidas, de problemas realmente dentro da saúde mental, no nível altíssimo, onde o principal foco que a gente está vendo é a agressividade por conta de toda essa inflamação. Como é que a gente pode lidar com isso? Quais são as soluções que essa suplementação inclusive específica para cada pessoa, que é o mais importante que a doutora Silmar prepara, é que ela faz algo exclusivo para essa pessoa única e irrepetível que é você. Perfeito. Então, veja bem, a suplementação é baseada em quê? Na nutrição celular. E essa suplementação, as pessoas, o que é que tem de tão bom nessa suplementação? São coisas que já existem há muito tempo. Então, a gente o quê? Associamos as vitaminas, sais minerais, aminoácidos e fitoterápicos. Isso tudo a natureza dá pra gente. Então, na suplementação, associamos esses produtos para dar uma melhor otimização. Então, ser aquela dose certa para o bem-estar da sua mente. Então, como eu falo, e você também falou, a oxigenação. A gente vai oxigenar o cérebro e vai irrigar. A partir do momento que a gente oxigena, a gente abre o quê? Os vasos, os neuritos, para passarem as mensagens para os neurônios. Então, isso é uma coisa farmacologicamente comprovada. As vitaminas, os sais minerais, faz isso no nosso organismo. E com o tempo, com a idade, com o dia a dia, a gente vai perdendo. O nosso corpo não vai fabricando mais isso. Por isso, a importância da suplementação, para você repor o que você já perdeu e que o próprio corpo não tem mais condição de estar fabricando. Então, vamos o quê? Otimizar, vamos melhorar essa oxigenação. Para o quê? Evitar o estresse oxidativo. E evitando o estresse oxidativo, a gente evita o quê? O anti-envelhecimento. A gente não quer que as células envelheçam. Então, a gente está o quê? Nutrindo a célula mãe, para ela passar mensagens sadias, boas. Não a gente ter aquele apagão, aquela memória curta e o esquecimento que o dia a dia, o estresse sempre traz para a gente. Então, a partir do momento que desenvolvemos essa formulação, desenvolvemos baseada no ciclo circadiano, que seria o quê? Manhã e noite. O nosso organismo, ele trabalha durante o dia de uma maneira e à noite ele descansa. Então, foi aí que a gente fez justamente o Mente Plus diurno, que ele é a base do triptofano, que é o aminoácido do estresse, e do 5-hidroxitriptofano, que ele vai justamente melhorar a parte dos neurônios, a parte daquele estresse, daqueles pensamentos repetitivos. Temos o que? A vitamina B3 e o magnésio, que a gente sabe que o magnésio ele é fantástico para o nosso corpo. Então, temos aí um aminoácido, temos uma vitamina e um sal mineral. Olha aqui, a doutora Silmar falou uma coisa muito importante. Esses pensamentos repetitivos. O que está acontecendo com a sociedade de uma maneira geral, sabe, doutora Silmar, que eu percebo? Os pensamentos, além de serem repetitivos, eles são profundamente negativos. Ou seja, baixa a tua frequência de tal maneira que, inclusive na logoterapia, nós temos uma
uma técnica que se chama de reflexão, que o Viktor Frankl elaborou de uma maneira muito poderosa para alguns tipos de transtornos, tá? Não é para todos os tipos de transtorno que a gente utiliza essa técnica, mas é exatamente quando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem essa técnica. Aquele senhor, aquela mulher, aquele casal está com problemas na ereção, na relação sexual, e aí o que acontece? O que nós colocamos? Colocamos como uma meta para que eles não queiram fazer. Ou seja, chega lá o casal na nossa clínica, e aí a gente diz, não, tudo bem, nós vamos começar o procedimento, nós vamos começar a terapia para que a gente possa entender o que está acontecendo, mas nós temos uma situação, até a próxima semana, nós vamos passar um exercício para vocês. Ou seja, qual é o exercício? Essa semana, vocês podem até namorar, abraçar, fazer massagem um no outro e tal, mas não pode chegar lá. Vocês estão proibidos. É uma recomendação médica. É uma recomendação aqui da nossa clínica. Você não pode, ok? E é interessantíssimo porque normalmente os casais chegam até com aquele misto, né? Ai, doutora, desculpe, mas eu não consegui cumprir a sua determinação porque a gente foi e aconteceu. E aí eu pergunto, e aí, como é que foi isso? Aí normalmente eles dizem, foi ótimo, foi como sempre, antigamente. Ou seja, a gente faz aquela capacidade de reflexão, ou seja, tirar o foco naquele processo, né, que é patológico, que você realmente vai ter um processo de dificuldade de ereção, mas a gente coloca isso de uma maneira extremamente repleta de humor, porque, gente, o humor salva vidas. É fundamental que você encare as dificuldades, os sofrimentos e, inclusive, esses pensamentos repetitivos que a doutora Silmar falou, que é tão adoecedor. Por quê? Porque baixa a tua vibração, faz com que tudo aquilo que você realmente está pensando aconteça, até mesmo porque você busca isso nos seus pensamentos, né? Então, quando você começa a pensar que vai ter um problema de ereção, ou quando você vai pensar que vai ter um problema no carro, num acidente, você vai terminar atraindo exatamente esse fato. Porque é como se você estivesse realmente enviando esse desejo para o universo, para a vida. Então, é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. E o que a doutora Silmar tem para nos oferecer é exatamente a forma, a capacidade de que, através desses suplementos, a gente vai ter condições, né? Nós vamos ter condições de, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, apesar do trânsito ruim, do trabalho tóxico, das pessoas tóxicas, de uma série de situações extras, nós vamos ter condições internas de superar esse processo patológico e adoecedor nos nossos pensamentos. Não é isso, doutora Silmar? Isso mesmo. A partir do momento que a gente tem o conhecimento disso, então, é uma responsabilidade nossa. Quando você reconhece que tem esse problema, que é um problema comum das pessoas, então você já vai ter uma indicação de que eu tenho que suplementar. Vai lembrar das suplementações, eu tenho que nutrir minhas células, porque elas estão cansadas, elas estão sem oxigênio, sem irrigação. Então, a partir do momento que você já pensa, não, eu tenho que colocar vitaminas, minerais, aminoácidos, coisas vitais para o nosso ser, a nossa bioquímica. Então, o nosso corpo todo é bioquímico. Então, tem a biologia e a química está reagindo ali. Então, a partir do momento que a gente começa a nutrir a partir de suplementação. Lembrando que suplemento não é medicamento. As pessoas, às vezes, pensam que o estresse, ou a falta de sono, ou a depressão, só com a medicação. Por que não tentar a suplementação? Então, começa a dar energia ao teu corpo, começa a alimentar as tuas células. Você alimentando suas células, você está cada vez mais alimentando o teu cérebro. Está melhorando, melhora o teu intestino, que o intestino tem diretamente, através do nervo vago, a comunicação com o cérebro. Então, vamos prestar atenção no que é que a gente se nutre, os alimentos, nosso sono, as coisas tóxicas que estão por fora. Isso, as toxicidades que a gente tem internamente. Temos o quê? Resíduos orgânicos e inorgânicos internos que estão ali e não estão conseguindo sair. Por isso que a gente tem que o quê? Purificar o nosso organismo, limpar. E a partir do momento que a gente limpa, a gente está tendo o quê? Abrindo as portas da recepção para a suplementação. Então, suplementar é vida. É você dar alimento a quem está precisando, que são o quê? As nossas células. A partir desse momento, a gente vai o quê? Se sentir melhor, a autoestima melhora, o sorriso melhora, porque a tecnologia que a gente faz, toda a parte de química, a gente quer o quê? Transformar isso em sorrisos, em melhor humor. Então, ter uma vida saudável. Doutora Silmar, agora a gente está se aproximando de uma época que, no calor que nós estamos no Brasil, e você, onde vai, é muito chocolate, né? Fizeram uma simulação onde transformaram a paixão de Cristo na paixão do chocolate. Qual é o perigo do chocolate com esse clima que está surreal de quente? O que é que essa junção pode trazer de malefício para a população brasileira? Além do bolso, né, gente? Além do bolso. Além do bolso. Veja bem, não só o chocolate. O açúcar, que é o que tem mais no chocolate. O chocolate é uma coisa boa, dependendo se não tiver o açúcar. A maioria dos chocolates tem bastante sacarose, muito açúcar. E o que é que o açúcar faz no nosso organismo? Ele degenera muita coisa. Principalmente o que é que ele faz? Aumentar o cortisol. Quando ele aumenta o cortisol, que o cortisol deve estar nivelado e pela manhã, porque é quando você acorda para poder o cortisol estar dentro dos níveis normais. E se esse cortisol aumentar, você começa justamente tendo que as ansiedades, os pensamentos repetitivos,
insistência, né? Querendo uma cada vez compulsão, mais chocolate. Cada vez mais o chocolate vai criar aquela dependência. O açúcar faz isso. O açúcar, então, a partir do momento que você desnivela o cortisol, você também vai desnivelar o teu hormônio da melatonina. Aí você não dorme bem. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, vamos ver o que é que a gente poderia justamente melhorar nessa alimentação. E como você diz, né, nesse período da paixão de Cristo, por que você não se voltar mais para a sua lente interior? Para o seu interior. Então, a gente vai o quê? Cuidar da mente, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, de fora para dentro, a gente suplementa. E de dentro para fora, a palavra está com você. Isso mesmo, doutora Silmar, exatamente. Vamos aproveitar, gente, e fazer esse trabalho de dentro para fora, de fora para dentro, né? Buscar essa lente que vai aumentar o teu interior, que vai realmente fazer com que você tenha um processo de autoconhecimento, autoconsciência, e saber o seguinte, que o chocolate, consumindo neste momento, até porque é um apelo de marketing poderosíssimo, né? Existem milhares, milhões e milhões, é uma super indústria, não só apenas dos alimentos, mas também essa indústria do marketing, que faz com que você realmente desvie dos valores reais desse momento, né? O que a doutora Silmar falou é muito importante. Por que você não aproveitar esse momento da Semana da Paixão para que você possa fazer um encontro com você próprio, um encontro com os teus valores, com os significados mais importantes? Qual foi a mensagem, né? Qual é a mensagem da paixão? Qual é a mensagem por trás deste processo que tem mais de 2000 anos e que continua mais atual que nunca? O que é que essa paixão pode realmente estar te dando de mensagens? O que é que a vida está te trazendo a fazer você refletir? Infelizmente, as pessoas estão se viciando nesse chocolate que está sendo mergulhado de maneira assim indiscriminada na sociedade para todos os lados por um processo e um projeto de marketing, um processo e um projeto de tirar você do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado desse momento, para que você fique na superficialidade do comércio, dos valores mais materialistas, onde o chocolate é esse símbolo máximo, né? Onde o prazer é momentâneo e que nós sabemos que ele não apenas ele é um prazer momentâneo, mas ele vai gerando em você um processo viciante, onde vai minando a tua capacidade de dormir melhor, vai minando você de ter uma relação com toda a tua capacidade de dormir bem, de ter disposição, de conseguir refletir, de conseguir buscar, inclusive, isso que nós queremos que você absorva hoje. É esse processo de autoconhecimento, esse processo de olhar para dentro. Por quê? Porque o chocolate, ele traz um prazer da superfície. Esse prazer superficial, materialista, não permite que você possa mergulhar nas profundezas do teu interior, na profundeza da tua alma, na profundeza do teu espírito, da tua noética, do teu nous. Então, é importantíssimo que hoje você, que está aqui conosco, compartilhe essa live, mostre para as pessoas, veja o quanto, desde mais cedo, doutora Silmar, as pessoas estão oferecendo chocolate, coelhinho da Páscoa em chocolate para as crianças, na mais tenra idade. Tem, inclusive, um marketing pesado para que seja ofertado isso. E o quanto de dano isso faz na nossa criança. Pois é. Então, é aí que temos que ter a responsabilidade conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que o quê? Justamente potencializar a função cognitiva. Então, como é que a gente potencializa essa função? Dando nutrientes. Nutrientes é aquilo que vai nutrir. Então, é aí que a gente entra na suplementação. Então, às vezes as pessoas perguntam se tem suplementação para a criança. Gente, a criança vai precisar de uma super alimentação, não suplementação. Porque ela está em fase de crescimento, então temos que dar bons nutrientes através de alimentos. Porque o organismo está o quê? Fabricando. E a partir de uma certa idade que o nosso organismo não fabrica, é que a gente tem que suplementar. Por isso que existe trabalho. Chocolate para criança não, né? Chocolate para criança não. Justamente, vamos ser conscientes, né? Vamos buscar conscientizar papai, mamãe, vovó, vovô, titios. Vamos ter consciência. Existem hoje milhares de possibilidades de você conseguir, através de uma boa nutrição, você pode radicalmente transformar a vida dessas crianças. E é disso que nós estamos aqui falando. Trazer a consciência para você que está aqui nos escutando, para você que está nos acompanhando essa jornada de lives onde a gente traz os acontecimentos, né? Vamos estar sempre nas terças-feiras apresentando o que está acontecendo mais perto. Agora é a Semana da Páscoa, é esse acontecimento onde, infelizmente, o significado da Páscoa foi perdido e potencializado a venda ou consumo de um bem, de um tipo de alimento cheio, repleto daquilo que não apenas faz mal para a tua saúde, mas do corpo, mas também para a tua saúde mental e espiritual. Ou seja, é tirar o sentido, o significado poderoso de uma mensagem de amor, de esperança, de vida, de liberdade, para colocar no seu lugar uma mensagem do consumo, do materialismo, dos valores momentâneos e pior do que uma droga, porque tem a quantidade de açúcar que esses produtos que estão aí no mercado, ele é mais viciante e ele é mais perigoso, inclusive, do que as piores drogas, não é verdade, doutora Silmar? Principalmente porque tem as gorduras trans ali, né? Então, eles são altamente gordurosos. Então, não é só o chocolate que está ali. Então, tem muitos complementos, tem conservantes, isso tudo para poder conseguir um prazo de validade maior. Porque você vê
que a partir do momento que você coloca conservantes, esses conservantes a gente não vai eliminando facilmente, vai criando resíduos na gente. Aí já tem açúcares, gordura trans, e aí então a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado e prestar atenção também no nosso corpo, que ele vai começar a dar sinais. Às vezes você vai ter tonteiras, às vezes você vai ficando cada vez mais o intestino opreso, tendo a prisão de ventre, que o açúcar ele resseca. Então, isso tudo você vai começar a observar. Quando você começar a observar, aí você vai ver que a tua mente não está trabalhando bem, a parte de cognição está, a clareza mental não está como antes, então começa a observar. Aí você vê que a partir desse momento que tem esses sinais, você está precisando de nutrientes. Nutrientes, no caso de hoje, como a gente está falando, dos nootrópicos, ou seja, dos suplementos inteligentes. Olha, é isso, gente. Suplementos inteligentes para você, que é como eu, um otimista trágico. E aí as pessoas falam assim, como assim, Luana? Otimista trágica. Pois é, trágico, gente, é tudo aquilo que a gente não consegue evitar na nossa vida. Os acontecimentos ruins estão aí, o tempo inteiro nos desafiando. Mas precisamos ser e desenvolver em nós, e é por isso que nós fazemos essa jornada aqui, desenvolver em nós o otimismo de acordo com a nossa ação no mundo. Apesar das coisas, apesar das situações, nós somos responsáveis pela forma como respondemos à vida. E isso é a ação do otimista. Ou seja, o chocolate é terminantemente proibido aqui, comigo, na nossa casa, na clínica. Por quê? Porque ele faz mal. Ele faz mal. A não ser o chocolate puro, o cacau verdadeiro, aquele que é bom, aquele que faz bem. Mas esse aí, gente, ele não é tão docinho quanto o sistema e o mercado tem para ofertar. Mas se você, como eu, for uma otimista trágica, sabendo evitar as coisas ruins que vão fazer mal, não apenas para você, mas para a tua família, você vai ter uma ação boa. E é nesse processo, né, doutora Silmar, que nós vamos ficando aqui hoje, nessa live, mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem dessa semana, né, tão importante, de tantos valores, que é tão fundamental que possamos verdadeiramente absorver isso. Qual é a sua mensagem final? Vamos suplementar os valores que temos dentro de nós. Vamos olhar para a nossa lente interior. Vamos tentar o quê? Sinalizar, não só para a gente, para outras pessoas, a parte a mais importante, que é a nossa nutrição celular. Então, vamos nutrir-se bem, tanto de pensamentos positivos, como de alimentos, como de nutrientes e suplementos. Ai, que maravilha, gente. Ou seja, a mensagem de hoje é que você aproveita essa semana, aproveita esse momento, né, da paixão de Cristo, desse momento tão poderoso para que você possa se conectar com o nosso projeto de vida. Qual é o teu projeto de vida? Qual é a tua missão? Qual é o sentido da tua vida? Ele está linkado com essa mensagem poderosa de vida, de superação, de liberdade, de encontrar sentido, mesmo diante das dificuldades. Ou seja, você está consciente de que você pode pegar a tua cruz, carregá-la e ressignificar a tua vida, a tua existência. Porque se você estiver com esse objetivo, nós vamos estar aqui todas as terças-feiras desta jornada para trazer para vocês conhecimentos dentro da área da nutrição, dentro da bioquímica do cérebro, trazendo para vocês também um pouquinho das técnicas da logoterapia, que traz muito sentido para a vida, faz com que você desperte. E nesse momento, eu espero que vocês entendam um pouquinho a importância de você olhar para o teu interior e aproveitar este momento para que você coloque essa lente interior na tua existência em todas as áreas da vida. Então, um beijo muito grande, uma semana da paixão repleta de significado, de sentido, que você possa, ao despertar amanhã e durante esses dias desta semana, que você possa observar, agradecer e encontrar um sentido que a vida está te convocando durante essa semana. Um beijo grande, doutora Silmar. Até a próxima. Para você também. Até a próxima. Uma semana santa. Para você também, todos aí. Que seja repleta de muita paz, de muitos significados.